Boa noite. Estamos ao vivo em todo o país pela TV Cultura, TV Brasil, emissoras afiliadas e pelo portal UOL. Hoje, como entrevistadores convidados, temos Cristiane Segato, repórter especial da revista Época e colunista de saúde da Época Online. Daniela Toffoli, diretora de redação da revista e do site Crescer. Marco Ackermann, médico sanitarista e vice-diretor da Faculdade de Medicina do ABC. Mauro Ventura, colunista da revista O Globo, do jornal O Globo e um dos editores da editora Objetiva. Renato Kaufmann, autor dos livros Diário de um Grávido e Como Nascem os Pais. Como sempre, teremos também os tuiteiros convidados e as ilustrações do nosso cartunista Paulo Caruso. Doutor Daniel Baker, o senhor disse numa entrevista recente ao Mauro Ventura, aqui presente, que as crianças estão indo para a escola muito cedo. Agora, a maioria dos pais tem de trabalhar e, portanto, não tem tempo para ficar com os filhos. Como resolver esse problema e qual é a idade ideal para que uma criança vá à escola? Esse eu diria que talvez seja o principal drama das famílias nos dias de hoje, né? Tanto das famílias de classe média e alta, né, que se defrontam com essa questão, colocar na creche, quando colocar na creche, ambos os pais trabalham, quanto para as famílias de classe menos favorecidas, que têm dilemas maiores ainda porque não tem creches à sua disposição, não tem possibilidade de contratar babás ou coisa parecida, moram mais longe do trabalho, ficam mais tempo no transporte, etc. Então, é um drama da família brasileira hoje de forma universal, né? E como resolver? Eu não vou te dar uma resposta, né? Eu vou te colocar, talvez, algumas questões que são importantes para que as famílias possam refletir e tomar suas decisões, né? Tem um pediatra muito conhecido, professor da USP, José Martins Filho, que fala da questão da terceirização da família, das crianças, e de forma muito contundente, né? Ele fala que quando a gente pensa em ter um filho, a gente tem que saber que ele vai dar trabalho, saber que ele vai exigir presença, né? Os tempos de hoje exigem muitas vezes que ambos os pais trabalhem. Quando a família tem dois pais, né? Também é uma questão. Mas eu acho importante a gente estar preparado para o nascimento de um filho e saber quais são as questões que esse filho vai colocar diante da gente na nossa vida. A primeira delas, digamos, vai ser justamente quando a mãe vai ter que trabalhar, né? E vai ter que se separar do filho. A Sociedade Brasileira de Pediatria tem uma bela campanha, uma bela batalha, né, legal pela licença de 6 meses, que seria super importante, não só para a amamentação, mas para que a mãe possa ficar mais tempo com a criança, porque não se trata apenas do leite materno, mas da presença, da interação, dos cuidados, de um cuidador afetivo, de um cuidador único, de uma relação um para um, seja com a mãe, com a avó, com o pai, ou até mesmo com uma babá, com uma outra cuidadora. Então, a entrada precoce na creche, ela pode trazer problemas para o bebê, né? O bebê, aos 6, 7 meses, ele sofre uma crise, né? Ele começa uma série de coisas muda na vida dele, né? Ele começa a mudar de perspectiva, ele começa a se sentar, ele vai se afastar do seio, vai começar a ver a mãe cada vez mais longe, ele vai começar a deglutir em vez de sugar, e a boca é o centro da vida do bebê, enfim, vai começar a dentição e principalmente ele começa, a partir de 6, 7, 8 meses, a perder as suas defesas principais, suas defesas contra as infecções, que eram os anticorpos maternos, que passaram durante a gravidez para esse bebê. Então, a partir desse momento, ele está mais frágil em relação às ameaças de infecções externas, aos vírus, às bactérias, etc. Nesse momento, ele entrar na creche, onde ele já está se afastando da mãe, ele vê a mãe trabalhar, perdeu o leite materno, toda essa espécie de crise existencial, que seria, a gente fala, a primeira crise vital, é a crise dos 6 meses, ele ir para uma creche e estar com mais 10 ou 15 crianças e ser bombardeado, literalmente, pelos vírus e bactérias que circulam naquele ambiente,
e aí não sou eu que digo, é a medicina que demonstra isso, né? Essas crianças têm mais infecções mais frequentes, têm sequelas mais comuns dessas infecções. Então, as gripes viram bronquiolites, que viram pneumonias, e que podem, enfim, podem ser mais graves. Antes de passar a palavra ao Mauro Ventura, que eu vou tomar outra, eu já tomei uma pergunta dele, então agora eu faço uma própria. O senhor tem 2 filhos, eles ficaram em casa até quando? Até que idade? Olha, a minha filha, é difícil até lembrar hoje em dia, porque já estão tão grandes. Não, mas se o senhor seguiu o que o senhor prega. Eu segui o que eu prego. Nós tivemos o privilégio de ter babás, né? A minha filha foi para a escola com... Os 2 foram para a escola quando começaram a andar. 1 ano e 3 meses, 1 ano e 5 meses, nessa faixa. 1 ano e 3... Mas aí não é cedo? Não, é relativamente cedo. O ideal, o que a ciência demonstra, é que a creche se torna mais benéfica a partir de 2 anos, quando a criança já se beneficia da interação com outras crianças. Mas, universalmente, a partir de 1 ano, nas condições de hoje, da modernidade, universalmente 1 ano é uma idade mais aceitável, quando a criança já tem mais independência para andar, ela simbolicamente ela pode caminhar para longe dos pais e começa a se beneficiar de mais atividades de estimulação que é oferecida pela creche, já é uma idade aceitável. Mauro. Daniel, nessa terceirização, né, que você fala, tem muito assim, você fala muito também da televisão, do iPad, de todos essa tecnologia que, digamos assim, rouba um pouco a atenção da criança em detrimento dos cuidadores. E até da criança estar sendo educada pelos publicitários, da mercantilização. Você tinha citado um dado também muito impressionante, que a criança mais pobre hoje passa 6 horas diante de uma televisão e 3 com os pais, seria isso? 6 horas vendo uma televisão e 3 na escola. Exatamente. Queria que você falasse um pouco das consequências que isso traz. Isso também é uma questão super séria, né, na vida das famílias de hoje, né? O quanto a televisão e a tecnologia estão roubando o nosso convívio. E hoje em dia a gente tem que atualizar essa discussão, porque não é só mais a televisão, né? São os iPads, são os tablets, são os telefones, os smartphones, são os videogames, são, enfim, tudo que está à disposição das famílias e que acaba tornando essa oferta de distração móvel, né? Ela é portátil, né? Então a criança ela fica com aquilo, o DVD, o tablet no carro, no transporte, na pracinha, no restaurante, né? E ela se afasta do convívio dos pais. E essa questão que você tocou é muito importante. A televisão, sem dúvida, é o veículo mais tóxico para a criança, porque ela, além de distração e além de afastar a criança do convívio e da troca com os adultos ou com outras crianças, ela instila na criança a publicidade. E a publicidade, a gente tem estudos mostrando, assim, estatísticas muito impressionantes, assim, que a publicidade dirigida para o público infantil é muito, muito ruim. Ela, essencialmente, oferece futilidade, precocidade sexual e, principalmente, lixo tóxico em termos de alimentares, né? 80% ou 90% dos anúncios que são veiculados em canais de crianças são de junk food, de fast food, de salgadinhos e coisas adocicadas, e coisas que a gente sabe que são ruins para a criança. Daniela, e efetivamente, só desculpe, terminar... Quando terminar, Daniela Toffoli. As crianças estão passando mais tempo diante da televisão, agora, até felizmente, dividindo esse tempo com as crianças mais velhas, com o Facebook, com tablets que é um pouco menos invadidos para a publicidade, elas passam mais tempo diante de televisão, muitas vezes, do que na escola. A criança de classes mais privilegiadas, ela pode passar 5, 6, às vezes 8 horas na escola. Uma criança pobre, eu cansei de ver isso nas favelas onde eu trabalhei, os turnos escolares são de 3 horas, como você falou. Então, elas são educadas muito mais por publicitários, que, na verdade, são muito mais espertos, têm muito mais tecnologia que os nossos professores, que ainda estão, infelizmente, não por culpa deles, mas no século passado, né? É uma questão muito séria. Daniela Toffoli, depois Cristiane Segal. Ainda sobre a questão das babás, a gente ouve muitos pais falando que não encontram uma pessoa de confiança ou não conhecem e acabam optando pelo berçário, pela creche, por segurança mesmo. A gente, infelizmente, ouve muitos
casos de maltrato por parte de babás. Por outro lado, quando existe uma pessoa de confiança, alguns pais terceirizam os cuidados e a gente também escuta relatos de pediatras dizendo que numa consulta a mãe, o pai precisam da babá para contar que horas o filho dorme, que horas acorda, o que ele come. Queria saber como o senhor lida com essa situação, se vive isso no seu consultório e qual é o caminho para quem não tem uma pessoa, não tem a presença dos avós por perto, como minimizar então esses efeitos, optando pelo berçário, pela creche, de colocar na escola tão cedo? Olha, a gente vê coisas muito impressionantes hoje em dia na relação entre famílias, entre pais e mães e seus filhos. Realmente, você tem, na verdade, um cenário curioso, porque a gente está assistindo, é claro que tem uma grande massa de pessoas, de famílias que fica numa média razoável, dentro daquilo que a gente chama de bom senso, mas a gente vê cada vez mais esses extremos começarem a ficarem mais povoados. Um extremo, como você falou, da terceirização, das pessoas que mal conhecem seus filhos, que trabalham de 7 às 7. Né? A gente chega ao cúmulo de ter relatos de reunião de escola de elite, onde as babás e os motoristas substituem pais e mães. Isso é uma anedota, mas é verdadeiro isso, né? A gente tem crianças que têm babás durante a semana, tem folguista no fim de semana e tem a reserva da folguista para o caso da folguista faltar, porque as pessoas têm medo de estar com seus filhos, né? E aí, quando elas estão com seus filhos, elas entram num estado de ansiedade tão grande, não só por essa falta de convivência, né? Mas porque não estão minimamente mergulhados numa intimidade mínima com suas crianças, que elas entram numa espécie de, uma coisa que eu estou denominando de transtorno de ansiedade paterno-materna. Uma necessidade de oferecer tudo ao filho, de cobri-lo, de não permitir sequer que ele comece a ter o desejo de já preencher esse desejo, de proteger ele de tudo, né? De não permitir que ele, não saber lidar com o choro, não permitir que ele chore, que ele sinta falta, que ele sinta frustração, que ele sinta tédio, né? Então é uma questão muito séria. Agora, quando você tem uma babá de confiança e você pode pagar para uma babá de confiança, quando numa comunidade menos privilegiada você tem uma boa vizinha, uma pessoa, existem muitos esquemas de cuidadores, né, nesses lugares onde as pessoas não têm acesso a babá, esquemas de cuidadores mais informais, mas mais carinhosos, que conhecem a família, que conhecem a criança. Eu diria que isso é melhor do que mandar para a creche um bebê de 5 meses, onde ele vai ficar com mais 15, onde ele vai ficar provavelmente jogado lá uma boa parte do tempo sem essas tais atividades, que, aliás, não tem o menor interesse do bebê. O bebê aprende, se desenvolve, não é nem na atividade, nem no iPad, como hoje em dia você tem creches. No Rio de Janeiro, há pouco tempo, teve uma reportagem, se não me engano, na Crescer até, sobre creches que oferecem iPads para o bebê. Exatamente aquilo, é o contrário daquilo que deve ser feito, né? A criança ela aprende na interação com o adulto, com o cuidador, muito mais do que apertando o botãozinho, aprendendo a passar a imagem, né? Muito mais. Então, eu acho que um esquema de cuidado mais afetuoso, uma avó, tia, ou uma sucessão desses cuidados, ou um esquema de cuidados informais, como a gente mencionou, vai ser melhor do que a creche nessa idade. Não estou dizendo que a creche não seja benéfica a partir de 1 ano, 1 ano e meio, e certamente aí já muda de figura. Cristiane. Doutor, o senhor criou recentemente um curso sobre paternidade e maternidade no século XXI para os pais que se sentem perdidos na educação dos filhos, né? Porque eu imagino que o senhor acha que os pais já não estão mais sabendo educar os filhos. Eu me pergunto se alguma vez, em algum momento da história, eles souberam. Porque eu não estou convencida, não, de que a educação hoje é tão pior do que a gente viu no passado. Será que a gente não está aí meio como naquela síndrome daquele filme do Woody Allen, Meia-Noite em Paris, que você olha para o passado com saudosismo? Os pais eram autoritários, os pais muitas vezes largavam a criança para a própria sorte. Será que nós estamos tão mal assim hoje? Não diria que a gente está tão mal, assim, a gente está diferente, né? Tem uma brincadeira que, na verdade, eu acho que ela vem de um fato histórico mesmo, né? Que quando alguém conseguiu traduzir os hieroglifos do Egito Antigo, alguém achou uma tábua lá que dizia: as gerações atuais são muito desrespeitosas, não se comportam bem, não respeitam as gerações dos seus pais, aquela coisa que a gente
ver se repetir ao longo da história, né? O que acontece, que eu acho assim, muita coisa mudou nos últimos 50 anos, né? Se você for ver em 1960, a liberação dos costumes, os Beatles, a pílula, a sexualidade, o feminismo. Aí você olha para 30 anos, você vê a democratização, você vê a globalização, você vê o início da internet, você vê muitas mudanças na evolução da comunicação e você vê a valorização da juventude, que vem desde os anos 60. Né? Eu tenho um livro belíssimo, no Ian McKellen, chamado Na Praia, né, que ele conta a história de um casal exatamente nesse momento dos anos 60, onde ser jovem era terrível. As pessoas queriam envelhecer. Quando começa os anos 60, com os Beatles, as pessoas começam a valorizar a juventude, isso vai progredindo em direção a uma valorização cada vez maior da juventude, até que hoje em dia a gente tem essa velhice que tem que ser desprezada, a gente chega aos extremos das pessoas que não conseguem envelhecer e as plásticas, e, enfim, essa coisa que beira o doentio. E hoje em dia você tem uma hipervalorização da criança. A criança vira um Deus. E ela, nessa posição de Deus, que não pode ter seus desejos não atendidos, que não pode ser frustrada, que não pode ser entediada e que tem que ser projetada para o futuro, né? Então, eu preciso colocar meu filho com uma agenda extremamente extensa de xadrez, de futebol, judô, música e artes culinárias, e porque ele precisa ser um bom marido, um bom profissional e tem que ter um pré-escolar bilíngue e tal. A criança está super valorizada e as pessoas perderam, como eu estava dizendo, perderam um pouco essa sensação de intimidade com a criança e aquilo que é possível fazer com os seus filhos no dia a dia, né? Então, a gente está precisando atualizar um pouco essa educação. Nós estamos, como a gente estava conversando com o Mauro no caminho, nós estamos ainda com medo do vento encanado e do pé no chão frio, e a gente está oferecendo para os nossos filhos lixo tóxico para eles comerem, estamos deixando eles tempo demais expostos a telinhas e publicitários, estamos deixando de conviver com eles, estamos trancando eles em casa. Tem uma série de questões que são da modernidade e que precisam ser atualizadas. Marco Ackerman. Boa noite, Daniel. Boa noite aos colegas de bancada, aos telespectadores. Daniel, eu queria conversar com você um pouco sobre a relação do consultório e a vida lá fora, né? Quer dizer, o trabalho de um médico dentro do consultório é um trabalho solitário, né? Que é um trabalho em que ele não está trabalhando com uma equipe, ele está sozinho, ele está trabalhando com as pessoas. E aí, toda essa sua análise, quer dizer, a mídia, o sistema econômico influenciando as pessoas, né? Quer dizer, nós, por teoria e por comprovações, sabemos que a saúde das pessoas não tem a ver só com a casa delas, tem a ver com fora da casa delas, né? A Organização Mundial da Saúde, recentemente, elas emitiu um informe dizendo que os principais problemas de saúde da população têm a ver com a distribuição desigual de recursos, poder e serviços. Isso determina muito mais a saúde das pessoas do que o microcosmo, né? O microcosmo é apenas uma consequência. Eu queria saber, você, enquanto médico, como é que você lida com isso? Quer dizer, você tem que dar uma resposta para sujeitos, para famílias, para indivíduos, mas esses sujeitos e essas famílias estão influenciados por um conjunto de questões que são sociais, né? A questão do medicamento mesmo, né? Quando, por exemplo, uma mãe chega e fala assim, o meu filho é muito inquieto, eu ouvi falar aí na vizinha que uma tal de Ritalina pode resolver. E ela faz essa demanda clara. E você é um crítico dessa discussão, né? Como é que você lida com isso? Alguns autores têm chamado isso hoje de biopolítica, né? A medicina controlando corpos e existência, através de alguns autores brincam e chamam isso de farmacopornografia, né? A Ritalina, os antidepressivos, os hormônios, os medicamentos que controlam a questão da impotência, né? Como é que você produz potência dentro do seu consultório? Como é que você interage toda a sua vida nos CEDAPs, com as comunidades pobres que você trabalhou e essa relação hoje com famílias de classe média? Como é que você faz
esse movimento, Daniel? Pedir licença ao Augusto para ter 4 blocos para responder essa pequena pergunta que você fez. Né? Certo. Você pode resumir a resposta que a gente vai voltando ao assunto. Isso, você falou de, essencialmente, 2 coisas muito importantes, né? A relação entre o consultório e a sociedade, entre a família, a sociedade e o pediatra nessa posição. Você colocou uma segunda questão, que acho que a gente pode voltar a ela, que é a questão da medicalização e das relações entre sociedade, indústria farmacêutica, medicina e as pessoas, né, os indivíduos, as famílias. Em relação à tua primeira pergunta, eu acho ela muito, muito bacana e eu justamente estou numa posição de estar tentando enfrentar essa questão. Né? E a forma que eu busquei para enfrentar isso foi denominar o campo de trabalho ao qual eu me afilio de pediatria integral, que ela está relacionada, aparentada com a medicina integral, a medicina integrativa, integrative medicine em inglês, que se vulgarmente se fala, é uma medicina que integra terapias orientais com ocidentais, homeopatia, colopatia, não é bem isso. A primeira coisa que a pediatria integral busca fazer é exatamente isso, é contextualizar a criança. Então, uma criança que está no consultório médico, a sua família, ela não é uma criança qualquer, ela é o Pedro, filho da Maria e do João, que tem uma determinada origem, que tem uma classe social, que tem uma cultura, que tem um padrão de consumo, que mora numa determinada casa com determinadas características, que mora numa determinada comunidade com determinadas características. Essa comunidade vai ter, como você colocou, elementos que podem promover a saúde dessa criança. Então, ela mora num bairro da zona sul do Rio de Janeiro, ela mora num bairro da periferia de São Paulo. Os recursos à disposição dela, os recursos naturais, os recursos sociais, os recursos assistenciais vão ser tais e tais, muito diferentes, né? Infelizmente, a gente vive num país muito desigual. Nós trabalhamos juntos nessa questão. E, por outro lado, os problemas que ela vai ter, né, também são contextualizados. Cada criança, uma criança vai ter na sua vida, na sua família, as questões pertinentes que vão aproximar ela de riscos para a sua saúde. Né? Então, você contextualiza essa família e contextualiza essa criança. Isso é muito importante. E o contexto social que ela vive, é claro que tem que ser trabalhado. Tem que ser trabalhado numa reflexão com essa família e que tem que transcender a relação individual. Então, eu não vou promover a revolução social no meu consultório, mas eu tento trazer para essas famílias essa discussão, né? De que maneira se posicionar, por exemplo, perante as pressões do mercado, as pressões da mídia, as pressões sociais, a situação social que eles vivem. Eu faço isso também através dos meus textos, né? Através dessas discussões que a gente está promovendo. A segunda coisa que a pediatria integral faz é buscar, na sua intervenção, 3 diferenciais. Primeiro, uma horizontalidade com a família. Então, nós sabemos muito bem, aqui talvez a palavra mais importante da minha vida é participação. Então, a família tem que participar do cuidado dessa criança. Ela tem que ser um ator, um sujeito, né? Então, se há um problema de saúde, esse problema vai ser discutido com essa família, não vai ser prescrito de forma autoritária, vai haver um diálogo e uma produção de conhecimento através desse diálogo, produção de uma solução. Segundo, um olhar preventivo, ou até mais, um olhar de promoção da saúde, é pensar, antecipar os problemas, antecipar as questões que vêm por aí. Então, trabalhar a alimentação saudável, o sono saudável, a atividade física, os bons hábitos, né? Os hábitos que a gente sabe que é o que constrói a saúde hoje em dia, passa muito pelos hábitos. E, terceiro lugar, aí sim, a integração entre as diferentes terapias. E as terapias a gente usa de acordo com a situação. Então, Daniel, eu vou pedir que você interrompa a esta altura a resposta e depois o próprio Marco vai retomar a questão, para que a gente não termine o bloco, temos só 2 minutos, sem a pergunta do Renato Calfi. Puxa, só 2 minutos. Bom, tudo bem, eu vou retomar... Mas depois você vai poder perguntar à vontade. Perfeito. Então, eu vou retomar isso, porque a gente, então, vive nessa cultura do diagnóstico e da medicação das crianças. Então, questões de comportamento estão sendo transformadas em problemas de saúde. E isso, assim, é uma coisa que você coloca bastante e que eu acho, assim, seríssimo. E dentro do seu ferramental, você tem uma série de terapias, algumas, digamos assim, mais científicas que outras, que, na verdade, talvez estejam contribuindo também com essa cultura. Então, por exemplo, a homeopatia é uma coisa que as pessoas têm essa recorrência de tomar o tempo todo. O mesmo, o senhor mencionou numa entrevista os florais. Os florais, assim, tem um que chama Criança Feliz.
Tem um outro que chama Grupo da Falta de Interesse no Presente, que parece um diagnóstico de Ritalina. A A pergunta é, você não acha que essas medicinas alternativas estão contribuindo também com, apesar de talvez ser uma água com açúcar ou não, mas contribuindo com a cultura do diagnóstico, da normatização do comportamento? Renato, eu tenho certeza que deve ter gente que faz isso. Gente que dá nomes de florais, como você mencionou, grupo de sei lá o quê, floral do comportamento, floral da criança feliz, certamente é um apelo marqueteiro, né? Eu nem conheço isso provavelmente são produtos de algumas farmácias e tal. E certamente é muito fácil, qualquer ferramenta de qualquer espécie pode ser bem e mal utilizada. A homeopatia, por exemplo, ela pode ser utilizada como um campo de reflexão para a família. Que a homeopatia que eu pratico, predominantemente unicista, ela procura conhecer a criança a fundo. Então, eu vou fazer pergunta para os pais, perguntas que eles não estão acostumados a responder, sobre a personalidade da criança, sobre o caráter da criança, sobre os hábitos dela, como ela dorme, como ela acorda, o que faz ela feliz, o que a entristece, o que a reveste, como é que ela reage quando é negado alguma coisa, que pesadelos e sonhos ela tem, né? Claro, crianças mais velhas. Então, a homeopatia pode ser um placebinho, um remedinho, se for mal usada, e ela pode ser um maravilhoso campo de diálogo com a família se ela for bem utilizada. Dizem que a consulta é mais importante que a medicação, Com por certeza. ser essas 2 horas de ouvido. A medicina é a pior arma possível, ela pode ser muito bem e muito mal utilizada. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o pediatra Daniel Becker. Voltamos ao vivo com o pediatra Daniel Becker. Vou te chamar de Daniel, né? Porque você é muito novo aí para te chamar de maneira tão solene. Você me rejuvenesce e o Paulo me emagrece, eu estou entre amigos. Daniel, você diz que as crianças têm muito computador, muita televisão e pouca atividade ao ar livre e lança uma boa palavra de ordem, mas eu quero a solução. A palavra de ordem é crianças para fora. Para onde? Augusto, é uma excelente pergunta. Né? A brincadeira é criança já para fora. Né? Já para fora é melhor ainda. Eu estou querendo criar uma campanha realmente, um site, e eu acho que essa digamos assim, uma palavra de ordem que se faria muito bem para a nossa infância e para o nosso país em geral, porque essa interação entre criança e natureza, ela produz muitas coisas boas, não só para a criança, mas também até para a natureza, a gente pode voltar a falar disso. Mas isso coloca uma questão muito séria, né, que é a questão das nossas cidades. Né? Aí o Marco colocou muito bem essa situação onde os determinantes sociais têm uma influência muito grande sobre a saúde de cada uma de nossas crianças. Né? Então, uma cidade que não tem espaços públicos adequados, que é planejada para o transporte individual, onde as ruas têm preponderância sobre parques e calçadas, onde carros têm preponderância sobre metrô, ônibus e bicicletas, onde a natureza não é respeitada, onde as áreas verdes são invadidas, seja por falta de planejamento habitacional, seja por condomínios que são construídos, digamos, por interesses escusos, de relações entre política e especulação imobiliária, são cidades onde a vida se empobrece, onde a urbanidade perde e onde certamente crianças e famílias perdem. Né? Então, o que nós temos que produzir para que essa campanha, né, ela seja bem sucedida? É claro que nós estamos falando de um primeiro passo aqui, mas utopicamente, né, a gente tem que começar desde a família, trazendo para essa família a consciência da importância do contato da criança com o ambiente externo, com a natureza, com o céu, com as árvores, com o parque, a pracinha, o brinquedo, a balança, a gangorra, com a gente fala assim, coloca crianças fazendo yoga, né? Que coisa mais meditativa é uma criança no balanço, olhando para o céu, olhando para o chão. Quem que precisa de meditação infantil se ela pode botar a criança no balanço, né? Trazer essas crianças para o espaço público estão começando pela conscientização da família, a importância de sair de casa, né? É terrível que nos tempos de hoje, o programa preferido das famílias no fim de semana, numa cidade como o Rio de Janeiro,
que é extremamente privilegiada em recursos naturais, como pouquíssimas outras no mundo, seja ir para o shopping. Acabou de sair uma pesquisa na revista Veja, se não me engano, falando sobre isso. É chocante isso. Né? Então, em vez de levar as crianças para a praia ou para a Floresta da Tijuca, vai para o shopping comprar. Né? Bom, e só terminando, por favor. a segunda, podemos falar disso mais adiante, mas a segunda parte são as políticas públicas, né? Da escola, dos espaços públicos, dos programas que tirem, que ofereçam essa possibilidade para as famílias. Bom, eu tive de interromper o tema de que estava tratando o Renato Kaufmann no primeiro bloco. Por favor, Renato, a palavra é sua. Então tá. O consumo de Ritalina explodiu, é calamitoso. Então, na verdade, assim, as crianças estão sendo medicadas em vez de ser educadas para se adequar a algum tipo de norma. Como que a gente consegue reverter essa tendência? Porque me parece uma calamidade. Renato, é uma questão seríssima que você está trazendo e é, por outro lado, uma questão muito complexa também, né? Que exige uma reflexão ampliada, um olhar ampliado. Né? Então, sim, exatamente o que você falou. O consumo de metilfenidato, que é essa droga usada para o chamado transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, explodiu no Brasil. Então, a gente tinha, em 1999, foram vendidas 75 mil caixas, e em 2009, 10 anos depois, 1,5 milhão de caixas, né, do remédio. É óbvio que a gente não teve uma explosão, uma epidemia de transtorno de déficit de atenção. Uma boa parte disso é consumido por adultos, na busca de performance no trabalho, performance em provas, em exames vestibulares, Enem, etc. Mas uma boa parte é consumida pelas crianças. O que isso coloca de fato? Nós estamos transformando comportamentos infantis normais em questões médicas. Isso reflete um fenômeno que é um fenômeno muito amplo e talvez uma das questões mais graves que a nossa sociedade enfrenta hoje em dia, que foi colocado inicialmente ali pelo Marco, que é a questão da medicalização da vida. E aqui nós estamos falando de medicalização do comportamento infantil. Né? A coisa é muito séria. Né? Fazendo uma ressalva também muito séria de que existem doenças chamadas TDAH, existem crianças com TDAH, e quem já viu uma criança com TDAH, como eu já vi, quem já teve um filho com TDAH, vai ficar revoltado se alguém disser que isso não existe, porque existe e é gravíssimo. Uma criança com realmente a doença, o transtorno de déficit de atenção, ela inferniza o consultório médico, a escola, a casa, a família, ela se prejudica todo o entorno dela. E tem que ser tratada. Agora, isso é um percentual ínfimo daquilo que nós estamos fazendo. Nós estamos dando remédios derivados de anfetaminas para milhares e milhares e milhares de crianças normais, crianças saudáveis. Eu já vi isso várias vezes no consultório, crianças chegarem com um relatório desse tamanho, de Instituto de Neuropsicologia Aplicada, não sei o quê, com relatos de impulsividade, de agressividade, de falta de atenção, de mau comportamento na escola, performance escolar prejudicada, família, isso, não tem amigos, socialização. Quando você vai olhar para a criança, você pergunta para os pais, mas é isso que está acontecendo? Não, a gente não sabe por quê. Ela está com uma dificuldadezinha na escola, a criança que está sentada no colo da mãe com um livrinho de adolescente debaixo do braço, conversando normalmente, absolutamente normal, e ela, por uma questão de interesse da escola, porque a escola não consegue muitas vezes lidar com uma criança um pouco diferente, um pouco desviante, porque a família não consegue lidar com uma criança um pouco diferente, um pouco desviante, porque os fatores que levam a essa hiperatividade, então, por exemplo, a gente saber que uma criança acorda de manhã e vai para a escola, volta de noite, não vê nem pai nem mãe. Quando chega, convive com o babá, liga Facebook, televisão, iPad, videogame, come salgadinho e açúcar o dia inteiro, conservante, corante. Não vê natureza, fica dentro de casa o tempo todo. Como é que essa criança vai chegar na escola e vai ouvir uma professora falando sobre helmintos e platelmintos, né? Falando sobre o estômago dos vermes, da tênia ou do ascaris, e vai achar aquilo interessante, vai se comportar bem. Né? Então, a gente tem uma sociedade produzindo uma situação onde a criança vai ter um comportamento alterado, porque ela reage ao que está sendo proposto a ela, e, em vez de a gente pensar nesses fatores, pensar no que está acontecendo, e tentar oferecer para essa criança uma vida um pouco melhor,
né, reduzir esses fatores de risco, esses fatores causadores de distúrbios do comportamento, a gente agrava esses fatores, né, oferecendo mais um medicamento para essa criança. O Marco Ackerman queria citar um exemplo ligado a esse assunto. Porque é fascinante, né, Daniel, o desenvolvimento e a expansão do conhecimento científico. Quer dizer, seria uma atitude, vamos dizer assim, obscurantista interromper o crescimento, o processo da ciência, né? Mas me preocupa muito como que isso é estimulado, né? Quer dizer, a cada semana, uma das revistas semanais nossa, ela tem uma capa sobre essa questão de um novo medicamento, de uma nova tecnologia, né? Isso, de alguma forma, vai criando no imaginário da população uma questão de maior demanda por novos dispositivos e instrumentos. E o exemplo que eu queria trazer, que é bastante curioso, um senhor que teve um acidente vascular cerebral, ele foi para a UTI, quando ele recebe alta, ele volta para o trabalho, mas ele fica muito generoso, ele começa a distribuir dinheiro para todo mundo, ele distribui dinheiro, e aí ele vai à falência. Os médicos e a família começam a estudar, e um médico, provavelmente era um acadêmico e estudava bastante, ele viu naquela possibilidade um caminho para descobrir a cura do egoísmo patológico. E aí a indústria farmacêutica começou a incentivar. Então nós vamos começar a classificar as pessoas. Egoísta patológico tipo 1, tipo 2, tipo 3. Eu vou falar, puxa, até que enfim a minha irmã, aquela que não me empresta roupa nenhuma, vai ser curada, né? Então veja bem como que esse regime de verdade da ciência, respaldado por todos nós, ele vai criando, né? Eu queria que você comentasse como é que você vê esse papel da imprensa nessa coisa dessa reprodução aí, dessa coisa que é muito mercantil e que tem muito a ver com medicalizar a vida, né? Como é que você vê isso? Eu acho que o papel da imprensa tem que ser discutido, mas a gente tem que discutir especialmente as relações entre a indústria farmacêutica, a corporação médica os médicos também, e a acho que isso imprensa. é muito importante. Então, pegando o exemplo da psiquiatria que você estava mencionando, né? A psiquiatria talvez seja a especialidade médica, a área médica que mais contribuiu para a medicalização da vida e da sociedade, né? Não é a única, mas certamente nós estamos vivendo uma epidemia de doença mental, né? E nos últimos anos, pela primeira vez na história, você tem um aumento paralelo do número de doenças e condições patológicas e o número de medicamentos, né, disponíveis. Geralmente, o que acontece quando você tem uma doença, se você tem mais medicamentos, você deveria ter uma redução dessa doença, né? A psiquiatria explodiu em matéria de prescrição, né? Hoje em dia, os medicamentos mais vendidos da indústria farmacêutica são medicamentos psiquiátricos, além das estatinas e dos medicamentos para disfunção erétil, né? São entre os medicamentos mais vendidos. Aliás, os três, inclusive, fazem parte dessa coisa da medicalização da vida, né? De uma forma impressionante, as três categorias. E o que você tem, basicamente, é uma catalogação dos diferentes comportamentos humanos, uma catalogação dos afetos humanos, e através de um conluio que já foi denunciado pelos próprios autores do DSM-4, né? DSM é aquela bíblia da psiquiatria americana, né? Um conluio sutil, talvez não tão explícito, talvez não tão consciente, mas evidentemente há uma espécie de conspiração entre a indústria farmacêutica e a psiquiatria, os papas da psiquiatria americana que ditam as normas para o resto do mundo, de criar essa classificação e para cada classificação de um afeto humano, você ter uma série de medicamentos disponíveis. Então, uma das coisas que o DSM-4 fez foi a medicalização do comportamento. Então, a TDAH foi ampliada, as normas, os critérios para diagnóstico vão ficando cada vez mais simples, né? Então, você tem cada vez mais diagnósticos e aí você medica cada vez mais crianças, porque os médicos leem aquelas normas e vão seguir as normas. Então, quem dita as normas está sendo, de uma certa forma, influenciado, né, para usar uma palavra bem atenuante, pela indústria farmacêutica. Existe ali uma promiscuidade, e essa promiscuidade é reconhecida pela própria academia médica e quase pela indústria farmacêutica, que já falou uma vez um grande presidente de uma grande, se não me engano, de uma GSK, há muitos anos falou que nós seremos realmente uma indústria bilionária quando nós oferecemos medicamentos para pessoas saudáveis, né? Que é o que eles estão fazendo.
Já que o senhor está falando de indústria farmacêutica, eu queria falar de uma outra indústria que é da alimentação, né? Que esse é um outro grande problema que a gente tem. Hoje comemos muito mal, as crianças principalmente. Mas eu queria notar um ponto, quer dizer, sempre que a Anvisa ou o Ministério da Saúde lançam alguma norma nova para tentar ou reduzir o sódio dos alimentos, ou reduzir o teor de gordura e tudo, em geral surgem duas reações. Uma é a reação das entidades médicas e de parte da população que apoia, que acha que é isso mesmo que tem que fazer, e um outro lado, que é o lado da indústria, mas não só da indústria, né? Eu vejo muitos professores, pensadores e tudo, dizendo que isso é uma ingerência, né? Isso é uma manifestação do Estado babá, o Estado não pode fazer esse tipo de intervenção no mercado, não pode intervir na vontade das pessoas, nos hábitos das famílias. Quer dizer, o que eu queria saber do senhor é o seguinte, o Estado brasileiro, né, ele é excessivamente controlador nesse aspecto da alimentação, ou o senhor acha que ele tem sido inoperante, né? Ele precisa se meter ainda mais e, enfim, intervir? Você está me pedindo duas opiniões, na verdade eu vou dar as duas porque eu sou um pouco, assim, tenho uma ideia bem formada a respeito das duas. Em primeiro lugar, acho muito oportuna a tua pergunta, Cristiane. Eu acho que essa falácia de que o Estado não pode regular, que o Estado babá não pode interferir na vida das pessoas, o mercado pode, né? E de forma massacrante. Quer dizer, nós temos hoje crianças que não conseguem reconhecer 10 nomes de legumes e frutas e reconhecem 200 marcas de alimentos nos supermercados. Nós temos crianças que, quanto mais pobres, mais grave a situação, que se alimentam única e exclusivamente de coisas empacotadas, enlatadas, embutidas, engarrafadas, né? Cheias de conservantes, corantes e tudo que a indústria oferece para os nossos filhos, né? Que, infelizmente, na maior parte das vezes, é claro que existem indústrias que são mais corretas que outras, existem produtos que são muito melhores que outros, mas se você for ver, predominantemente, a alimentação industrializada é nociva. É extremamente exagerada em açúcar, em sal, em glutamato de sódio, que é um produto, que é um saborizante, que é uma substância que tira a vontade da criança de comer outras coisas, e ela é engenharizada, se eu for poder usar um neologismo, né? Uma engenharia alimentar feita. Tem o ex-diretor da FDA americana, Food and Drug Administration, escreveu um livro, eu não vou saber agora o nome dele, o nome do livro, mas muito interessante, contando de testemunho, de insider information, né? De como é que a indústria ela cria um alimento que, com teor de gordura, com sal, o açúcar, a crocância e a consistência, ele quase que torna impossível uma criança, por exemplo, gostar de um alimento natural. Então, isso é permitido? E a gente dizer para as pessoas que isso faz mal não é permitido, a gente limitar, por exemplo, a propaganda, a gente permitir que uma propaganda de bebida alcoólica seja veiculada para crianças de todas as idades, em qualquer horário, uma hipocrisia. Você dizer que cerveja, porque não tem o teor alcoólico acima de 5%, você pode financiar carnaval e Copa do Mundo, e expor as crianças a propagandas que mostram exatamente na idade em que elas mais precisam do reconhecimento do grupo, que é a adolescência, e expô-las a uma propaganda que insiste o tempo todo que você só pode ser amigo de alguém bebendo cerveja no Brasil. Os publicitários conseguiram, em todas as marcas, colar a ideia de amizade com a ideia de cerveja, né? De bebida alcoólica. Você não pode ser amigo de ninguém se não estiver bebendo cerveja. Tudo bem, eu não bebo leite com meus amigos, mas eu acho que é importante a gente também regular um pouco isso. Eu sou a favor da proibição de bebidas alcoólicas, de propaganda de bebida alcoólica para crianças. Isso é um erro, é grave. Eu sou a favor de regular, de se coloque com letras maiúsculas nos rótulos dos produtos o que contém ali de nocivo. Excesso de sal, excesso de açúcar, substâncias tem corantes que são usados nos refrigerantes, são comprovadamente tóxicos, podem ser cancerígenos, já comprovadamente geram a tal do transtorno de atenção, e estão associados a transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Quer dizer, como é que o Estado não pode se manifestar diante de um mercado que está oferecendo para as crianças o pior e que massacra elas com a publicidade?
Acho que isso é muito grave. Mauro, desculpe, Imagina. o Mauro já tinha pedido, em seguida vai para você. Daniel, Mauro. tem um tema que é muito caro a você, que é a amamentação. Você fala da cultura do leite em pó, da vitória da indústria de alimentos, para manter o mesmo tema, sobre a natureza. Eu queria que você falasse um pouco desse tema que é tão importante para você. A amamentação é a continuação para uma mãe, né, da gestação de uma criança, né, a forma que ela tem de continuar nutrindo esse bebê e dando vida a ele, né? Então, é uma tarefa fundamental da maternidade, é uma maravilha da natureza, é um milagre belíssimo de se acompanhar, de se ver. Eu, como pediatra, me fascina a cada vez. E é um ato que deveria ser simples, no entanto, na modernidade, né, apesar de tudo que a gente tem hoje para oferecer para as mães, ele não é uma coisa fácil. E por que não é uma coisa fácil? Por que não é um ato natural, fácil, simples, automático? Né? Nós somos mamíferos, né? Uma vaca não tem dificuldade de dar leite para o seu bezerro, nem uma hipopótamo do seu hipopótamozinho. Nós temos, né? Por quê? Então, historicamente, a gente tem que entender isso, né? Desde o século retrasado, né, já se colocava o leite em pó como um alimento bom, saudável, melhor. Quando ele foi começando a ser aperfeiçoado para os bebês, com o leite em pó, o leite da vaca, ele pode matar um bebê in natura, mas quando ele começou a se aperfeiçoar, descobriu-se que uma boa forma de vender esse leite era convencendo as mães que esse leite era melhor do que o leite materno. Então começou uma campanha publicitária ainda muito primordial lá no século XIX, XX, né? E que convenceu gerações e gerações de mulheres de que o leite em pó, o leite da vaca, o leite modificado, era melhor do que o leite materno. O leite materno era fraco, o leite materno era insuficiente, era pobre, né, era coisa de pobre. Então só as mulheres ricas, as mulheres da alta sociedade não podiam amamentar. Isso foi gravemente expandido nos anos 30, 40, 50, se eu não me engano, nessa época, por campanhas que distribuíam mamadeiras e leite em pó em maternidades do mundo inteiro, inclusive do mundo em desenvolvimento nos anos 60. Então, a África, a América Latina, paupérrimas, as indústrias de leite, especialmente uma que é muito conhecida, distribuía amostras grátis nas maternidades e as mulheres saíam com a ideia já, né, propagandeada de que o leite delas não era tão bom quanto ela tinha, ia para casa. Na segunda lata, que não era de graça, ela via que ela não tinha dinheiro para comprar, ela usava, então, mais água para diluir. Essa água nem sempre era limpa, porque ela não tinha como ferver, porque a água da bica, e não tinha bica, enfim, na pobreza, né? Estima-se que milhões de crianças podem ter morrido. Certamente centenas de milhares, talvez milhões no mundo. Inclusive, tem indústrias que são apelidadas de baby killers. E aí teve muita reação a isso. O próprio feminismo, nos anos 70, 60, 70 também, começa a reagir contra isso, e levanta uma bandeira, não, nós somos capazes de amamentar nossos filhos. E aí começa uma reação social e que depois chega até a academia, começa a se comprovar as maravilhas do leite materno, é incrível tudo que ele pode promover para a criança. Daí ela chega também até as grandes instituições internacionais, OMS, Unicef, e elas encampam essa bandeira do leite materno, e aí sim você começa a ter uma aceitação melhor de que, inclusive, é proibida a propaganda do leite em pó, com o apoio dos pediatras, a Sociedade Brasileira de Pediatria participou dessa campanha, enfim. Agora, nesse momento, as indústrias do leite começam a adotar uma outra prática, muito inteligente, né? Que, em vez de fazer propaganda para o público, para as mães, elas começam a conquistar a mente dos pediatras. Então, cria-se um cenário inacreditável, onde existe também uma conquista de simpatia. Aí o médico, que é um bobo, né, não tem menor ideia de técnica de venda, ele é uma vítima muito fácil dessas campanhas de simpatia, de aproximação, de amostras grátis, de discussões e discussões sobre... A gente fala em cursos e palestras sobre nutrição infantil, mas, na verdade, nós estamos falando de fórmulas infantis, né? Então, é quase que obrigatório para o médico ouvir sobre fórmulas, leite, e pouquíssimo sobre aleitamento materno. O que acontece? A criança sai de uma maternidade, em vez de já com uma cesárea, né? Porque a mulher, infelizmente, principalmente de classe alta, aí é uma outra cultura, né? A cultura do leite em pó tem a cultura da cesárea. No Rio de Janeiro, 93% dos partos são cesarianos no setor privado, isso é um escândalo mundial.
né? Então, a cesárea já dificulta a amamentação em muitos sentidos. A criança sai da maternidade e, infelizmente, o pediatra muitas vezes prescreve, olha, se você precisar, toma aqui uma prescrição de uma formulazinha. Ele não faz isso conscientemente, ele não faz isso porque ele está ganhando alguma coisa da indústria, ele faz isso por ser vítima, mas ele é uma vítima cada vez mais consciente. A gente tem que colocar essa questão para o pediatra, a gente tem que colocar essa questão para as sociedades de pediatria, né? Que uma mãe tem que sair da maternidade com o telefone ou endereço de uma instituição que apoia a amamentação, não com uma prescrição de leite em pó. Daniel, de forma nenhuma. Nós vamos ter tempo para a pergunta da Daniela. Voltando à questão dos alimentos industrializados, a gente tem percebido uma epidemia, praticamente, de obesidade infantil, e essa é uma das causas. Então, começa a ser um problema de saúde pública. Além da questão com os alimentos industrializados, o que a gente pode fazer para combater esse problema? Você coloca uma questão que também a gente tem que fazer uma reflexão sobre ela no gradiente social brasileiro, né? A gente tem uma característica muito profunda na nossa sociedade, talvez aquilo que mais nos faz mal é a desigualdade, né? Então, para uma criança de classe média, classe alta, enfrentar a questão da obesidade, ou os riscos da obesidade, é mais fácil que para uma criança de classe baixa, né? A criança de classe alta, ela tem a opção de atravessar a rua, a mãe atravessa a rua, vai com ela na feira, vai com ela no supermercado, compra alimentos naturais, faz junto com ela, ajuda ela, ela tem campanhas, ela tem acesso à mídia que fala sobre isso cada vez mais, sobre a importância da alimentação natural, ela tem acesso a nutricionistas e a pediatras que vão oferecer para ela essa noção de que é importante evitar o alimento industrializado. A criança pobre não, sequer uma mãe para comprar frutas e legumes do seu filho, às vezes tem que pegar um ônibus, ela tem salário mínimo, ela vai, né? Uma criança de classe alta, ela pode fazer aeróbica, ela pode fazer dança, jazz, e jogar vôlei no clube. Uma criança de classe baixa, não, né? Então, acho que essa resposta passa por uma série de questões importantes. Primeiro, da mesma forma como a gente estava falando ali, em relação à questão da natureza, passa por uma conscientização das famílias, passa por a gente poder se contrapor ao mercado e ao massacre que é realizado de propaganda de alimentos tóxicos, passa por uma mudança de atitude das famílias a partir dessa conscientização, de parar de achar que a criança, bebê de 6 meses, precisa ser alimentado com açúcar. Meu Deus, para quê? O açúcar faz parte da vida, né? A gente vive numa sociedade açucarada e eu gosto de doce, você gosta de doce, todo mundo come brigadeiro, mousse, pudim, na festinha, sorvete no parque, na casa da vovó, tudo bem. Mas fazer disso a rotina da alimentação de uma criança de 6 meses, porque um bebê não escolhe, ele pode perfeitamente comer só produtos saudáveis, coisas saudáveis, né? Então, uma conscientização das famílias e também políticas públicas. Entre elas, uma regulação de mercado, né? Políticas públicas que ofereçam, por exemplo, frutas e legumes nas escolas e coisas do gênero. Vamos para mais um breve intervalo. Voltamos já com o pediatra Daniel Becker. Estamos de volta ao vivo com o pediatra Daniel Becker. Eu queria dar um ligeiro salto da infância para a idade adulta, e depois retomamos essas questões todas. Repercutiu intensamente nas redes sociais um texto que você escreveu sobre uma foto da Isabel Goulart, modelo, que, se eu não me engano, você viu sendo produzida, né? Foi apresentado como corpo perfeito e você, onde enxergar um corpo perfeito, você viu uma magreza esquelética. Queria que você falasse sobre isso. Quer dizer, esse padrão foi estabelecido por quem? É decorrente do quê? Por que essas pessoas acham que esse tipo de magreza, né, é o padrão de beleza e, ao mesmo tempo, como você próprio diz, revistas femininas endeusam o ideal esquelético, né?
E as masculinas cultuam o visual paquiderme, coxas de hipopótamo, seios em bolas de vôlei e próteses de, como direi, traseiro com meio metro de profundidade. O que você vai falar sobre isso? Seria cômico se não fosse trágico. Né? Realmente eu estava... Como sempre, o caminho está no meio, a verdade está no meio. Acho que sim, né? Eu estava inocentemente, tinha sido convidado para um almoço num hotel conhecido do Rio de Janeiro, um almoço muito caro, e vi essa cena, me chamando a atenção, olha só, aquela ali é uma modelo, nossa, muito magra, mas como pode isso? Será que esse é o padrão que é imposto pela moda a esse ponto, né? Eu não conheço essa moça, não tenho nada contra ela, pode ser uma excelente modelo, é muito bonita de rosto, mas eu achei realmente ela muito magra. E quando eu vi essa menção da revista, dizendo que linda, ela, e dizendo que ela se despedia do Rio com aquela beleza incrível, aquele corpo invejável, né? E aí você via os comentários das pessoas que tinham respondido à reportagem, dizendo, curiosamente, os 3 comentários, assim, você está me matando com essa barriga me mata. As 3 falavam em morte, né? Uma coisa assim, um ato falho quase, né? Porque aquela magreza, ela se aproxima de uma magreza cadavérica, né? E isso é uma patologia social, é óbvio, né? Eu não sei se essa moça é anorética ou se ela geneticamente pode ser assim, mas não vamos falar do caso dela especificamente. Vamos falar, por exemplo, dos 10 milhões, na verdade agora já se aproxima de 15 milhões de casos de anorexia mental, antigamente chamava anorexia nervosa nos Estados Unidos, né? Certamente o Brasil, acho que não tem estatísticas, não que eu conheça ao menos, mas nós não devemos estar muito longe de alguns milhões de casos, né, de anorexia mental, né, esse padrão que é imposto aos adolescentes, não estamos nem falando de vida adulta. É imposto, não, exato, adolescentes. Né? Exato. É uma das doenças da modernidade, da adolescente, né, tentando seguir padrões e levando a uma doença, realmente, uma doença psiquiátrica que tem que ser tratada em equipe multidisciplinar e muitas vezes exige internação, é gravíssima essa doença, que leva essas crianças, adolescentes a pararem de comer, pararem de se alimentar e poderem até morrer se não forem bem cuidadas, né? Renato. Eu queria fazer uma ponte aqui entre os 2 assuntos anteriores, porque eu tive a impressão que você... Um minuto, se depois vocês quiserem retomar esse assunto, à vontade. Tá? Eu tive a impressão que você é um pouco condescendente com a classe médica e perante uma indústria vilã. Então, o médico parece que é um ingênuo que deixa de praticar boa medicina para andar de roda gigante no evento da indústria alimentícia, ou no caso da psiquiatria, são eles que estão receitando esses remédios. Então, cadê a responsabilidade dos médicos nesse cenário de crise? Renato, eu não tiro a nossa responsabilidade, não. Eu acho que ela existe, ela é muito séria e eu sou uma voz que vai justamente nessa direção. Eu não vou aqui colocar de forma explícita no programa nomes e endereços de pessoas ou instituições, mas é óbvio que sempre fazendo a ressalva, né, de que existem casos de psiquiatrias, doenças psiquiátricas que têm que ser tratadas com remédios, desde depressão até hiperatividade, tem casos onde o uso do medicamento é absolutamente necessário, mas, por exemplo, a psiquiatria infantil e a sua relação com essa droga, metilfenidato, é uma coisa muito séria. É uma responsabilidade do médico ter consciência do seu poder, né, de convencimento do paciente, saber o quanto ele tem que ser influenciado pela indústria e ter um mínimo de consciência e moderar a sua prescrição, né, em trabalhar com saúde em vez de transformar tudo em doença. Isso é um fenômeno universal. Por exemplo, hoje em dia, é um fenômeno que ainda não chegou, talvez, ao grande público. Fala-se muito em prescrição excessiva de antibióticos, né? Realmente, nas emergências médicas, especialmente nas emergências pediátricas, toda a situação que se coloca, uma criança com febre, os pais angustiados, o médico que não vai muito saber como essa criança vai depois, isso favorece uma prescrição excessiva de antibióticos, que é uma coisa muito séria, que pode levar, por exemplo, ao aumento da resistência bacteriana, que é um fenômeno socialmente perigoso, que pode prejudicar a criança também naquele momento, quando um antibiótico é usado desnecessariamente.
Agora, tem um outro fenômeno muito mais grave acontecendo do que esse, que é o excesso de prescrição de cortisona. Né? Porque a cortisona é um remédio que diminui a febre, a inflamação, e das suas indicações reais, né, de certos casos de inflamação grave, alergias graves, asmas, bronquites e laringites, coisas essencialmente onde uma redução rápida da inflamação é necessária, ele está virando remédio de gripe. Né? E isso é uma responsabilidade da indústria. Vai ser mais curto, então eu vou pedir para a gente girar também com mais velocidade. Daniela. Eu queria voltar a um assunto que a gente passou rapidamente no primeiro bloco, que é o da agenda lotada das crianças hoje. A gente percebe que elas têm tantas atividades que não tem mais tempo para brincar, seja fora de casa, até mesmo dentro de casa. E quando tem tempo para brincar, os relatos dos pais são de ou que eles não sabem brincar com os filhos, ou de que as crianças não sabem brincar sem algum tipo de monitoria, seja a professora contando, dizendo o que é para fazer, o monitor, o recreador, orientando ali a brincadeira. A gente é uma certeza de que o brincar é a principal atividade para o desenvolvimento infantil. Não adianta a gente ter o iPad, o tablet, o smartphone, que ela não vai se desenvolver sem brincadeira. A gente vai chegar ao ponto que o pediatra vai ter que receitar a brincadeira? Já chegou a esse ponto. Né? Muitas vezes a gente tem que convencer as famílias de que a criança precisa de tempo livre, de tempo desocupado, de tempo de tédio quase. Né? Talvez uma das coisas mais lindas que você pode ver é uma criança de 3 ou 4 anos, você como pai ou mãe, sentada, cercada das suas bonequinhas, dos seus carrinhos, dos seus castelinhos, contando histórias para si mesmo, criando cenários, imaginando histórias. O Einstein dizia que o conhecimento é muito menos importante que a imaginação. Porque a imaginação ela cria aquilo que ainda está por vir, por ser conhecido. Né? Talvez a coisa mais importante no desenvolvimento de uma criança seja permitir que ela tenha espaço para ser criativa e para ser imaginativa. Isso só vem quando ela está brincando com brinquedos simples, brincando com um adulto, interagindo com ela de forma simples. Você não precisa ter nenhuma preparação para sentar no chão e brincar com uma criança. Pega uma caixa, joga coisa dentro, tira, como pula, você brinca. diz... O Renato tem toda uma tecnologia, né? Você tem uma lista de itens de como poder brincar com uma criança. Uma delas é perder o senso do ridículo. Né? Eu estava lendo uma coisa que você escreveu. É brincar, ser palhaço, sorrir, ir para o parque, ir para o balanço, Daniel, deixar a criança brincar sozinha. Como você mesmo diz, brincar é o trabalho fundamental, né? É tarefa fundamental. Tarefa fundamental. Nós vamos ter agora só tempo, temos 2 minutos, ele ainda vai precisar explicar a brincadeira. Pergunta lá. Não, a relação de crianças e avós, né? A gente perdeu essa coisa intergeneracional. Então, até brincando, uma criança com seu celular foi na casa do avô, foi ao sótão e viu que tinha uma máquina de escrever lá e tinha um papel. E aí começou a digitar e começou a imprimir. Aí ele pegou o telefone e falou assim, olha, aqui na casa do meu avô tem um computador bacana que imprime enquanto a gente digita, né? Então, como é que você vê essa questão intergeneracional? Quer dizer, a relação das crianças com os mais velhos? Daniel, como é que isso... você tem praticamente 1 minuto para responder a pergunta e propor a brincadeira que você pretende. Não só os avós podem trazer um pouco o valor das brincadeiras tradicionais, né, mas eles têm um papel cada vez maior hoje em dia na vida das crianças, deveriam ter, né, trazendo um pouco essa possibilidade do convívio, né, o avô que tem aposentado. O problema é que os avós hoje estão trabalhando até os 75 anos, né, Marco? A gente tem avós que são mais ocupados que os pais hoje em dia, mas se a gente tivesse avós disponíveis, o avô com a sua capacidade de educar de uma forma mais leve, menos responsável, menos pesada, seria um papel fundamental e trazendo essas brincadeiras tradicionais, fazendo a criança transcender um pouquinho as telinhas, os iPads que os pais acabam por ansiedade trazendo. Você disse que queria propor uma brincadeira no intervalo do 3º para o último bloco. Eu queria voltar ao tema da natureza, que eu acho um tema fundamental dessa convergência entre saúde e sustentabilidade. Eu queria propor, então, a vocês aqui e aos telespectadores que, durante 30 segundos no intervalo, fechassem os olhos e imaginassem um lugar saudável. Vocês fecham os olhos e pensem em um lugar que vocês gostariam de viver, um lugar onde vocês gostariam que os filhos de vocês vivessem, um lugar que fosse bom de morar, onde tivesse qualidade de vida. Essa é a proposta e eu vou fazer, vou aqui exercer os meus dotes telepáticos e vou adivinhar aquilo que vocês vão estar pensando no próximo bloco. Vamos para a brincadeira e já
voltamos para o último bloco da entrevista com o pediatra Daniel Becker. Estamos de volta ao vivo para o último bloco da entrevista com o pediatra Daniel Becker. Pois bem, você propôs a brincadeira, agora você exerça os seus dotes mediúnicos para adivinhar o que a gente pensou. É bom aproveitar que o programa é ao vivo, né? Relembrar o Uri Geller que entortava a colher. Eu aposto que 9 entre 10 telespectadores e a maioria de nós aqui, quando pensou num lugar saudável, a primeira coisa que viu foi alguma coisa relacionada com o verde, uma árvore, um parque, uma pracinha com balanços pendurados em árvores, um jardim, ou talvez uma praia. Alguém pode me confirmar isso aqui? Sim, pensei no quintal da casa onde eu passei a minha infância, verde. Isso é só para talvez trazer de volta essa questão de que a saúde humana está intrinsecamente ligada à natureza. Aliás, o pessoal quer contar rapidinho? Numa frase, o que vocês pensaram? Eu pensei na minha cama, mas eu sou meio suspeito. A cama não é verde. O lençol era verde. Não é verde. Daniela, Em qualquer lugar perto de um rio, mas tinha um verde, obviamente. A natureza, né? mal carioca. Sim, Cristiano, eu vi um gramado com uma árvore e uma casinha de madeira em cima. Marco, Eu pensei numa cidade com uma mobilidade urbana fantástica. com árvore de preferência. Daniel, com você. Eu faço muito essa brincadeira com várias audiências, dou aula em faculdade, e a gente sempre, quando vai conversar sobre o que determina a saúde humana, né? O que faz as pessoas serem saudáveis, eu começo perguntando para eles o que seria um lugar saudável, e geralmente a resposta é quase sempre essa. A primeira coisa que se vê é alguma coisa ligada à natureza. Isso é para trazer de volta essa questão da natureza, da importância da natureza para a saúde humana e a convergência que a gente tem hoje em dia, nos tempos que correm, e a importância disso para a modernidade, dessa convergência entre sustentabilidade e toda essa discussão de meio ambiente e a saúde da criança. Né? Agora, é claro Daniel, eu queria aproveitar para fazer uma pergunta, antes de passar para a Cristiane e para o Mauro, perguntar o seguinte: estas respostas, esta brincadeira valeria para o universo com o qual você conviveu quando você trabalhou com os Médicos Sem Fronteira ou não? Sem Fronteiras? Com certeza. Ou elas pensam em outra coisa? Não, de forma nenhuma. Eu acho que assim, o que determina a saúde humana é o acesso aos grandes bens sociais, né? O que faz uma pessoa ser saudável é ela viver numa boa cidade, com um transporte coletivo, com boa moradia, com escolas para os seus filhos, com emprego e renda, com economia ativa, com proteção social, com seguridade social, com paz, né, e com, enfim, os grandes bens, né? Entre eles o acesso à recreação e à natureza, né? Ao esporte, ao lazer, especialmente ao esporte e ao lazer em meio à natureza. Isso é extremamente saudável. Em muitos Isso casos, ele a natureza, com a vida, né? A natureza ela não é só um elemento da saúde humana. Mas eles não pedem até menos, quer dizer, as comunidades que você atendeu, Você sabe que tem estudos que mostram... se contentam com viver, né? Mas eu acho que a gente não tem que baratear os desejos dessas pessoas. Os direitos são os mesmos, né? Existem estudos que mostram, por exemplo, que se você verdejando bairros mais pobres, você reduz a violência. Existem estudos mostrando isso. Eu não vou dizer que seja a única resposta, mas é fantástico que você plantando mais árvores, você reduz... É claro que a gente tem que ter acesso e tem que lutar pelos direitos ao acesso a todos esses elementos. Agora, a natureza é um deles e a gente não deve esquecer dela. Perfeito. Cristiane. Daniel, você tem uma boa experiência com programas de saúde da família, então eu queria te perguntar o que você acha desse programa Mais Médicos do governo federal, se foi uma boa estratégia importar médicos ou se seria mais inteligente investir em paramédicos, enfermeiros, em agentes de saúde, em atendentes de enfermagem. Qual a sua opinião? Olha, eu acho que esse é um tema muito polêmico, especialmente entre a classe médica. Eu acho que houve
Na verdade, foi uma má colocação dessa discussão toda, houve uma série de gestos desajeitados de parte a parte, né? O governo propôs isso sem discutir com a sociedade, sem discutir com a classe médica. No momento, obviamente, eleitoreiro, a classe médica reagiu com a corporação médica, na verdade, reagiu com uma violência desnecessária, com uma argumentação que eu, pessoalmente, não concordo com a maior parte dela. Eu acho que, certamente, pessoas em rincões isolados do Brasil, que não têm direito ao médico, como existem aos milhares nesse país, né? Eles têm direito, sim, à saúde da família, é uma grande resposta, não só para as áreas isoladas, mas para a periferia urbana e para as cidades em geral, né? A saúde da família, o grande barato dele é que ele aproxima o serviço de saúde da comunidade, ele capilariza as relações, ele traz uma noção de responsabilidade para a equipe médica sobre aquela comunidade, ela traz participação, vai trabalhar as questões dos determinantes sociais, aquela equipe médica conhecendo a comunidade, não vai ficar sentada esperando ela adoecer, vai querer sair em direção à comunidade, como a gente viu inúmeras vezes ao longo de 20 anos, e procurar promover a saúde daquela comunidade, né? Então, a atenção primária, o médico de família, a saúde da família é uma grande resposta para o Brasil. Mas colocar médicos em áreas onde o Estado brasileiro não consegue colocar é importante, nem que seja emergencial. É claro que o ideal é uma carreira médica no SUS, criar condições e dar condições para médicos nesses lugares terem vontade de ir, de trabalhar, mas isso é um mundo ideal. Acho que tem que se trabalhar nessa direção. Mas, no momento de imediato, pergunta àquelas pessoas que moram ali se elas não estão felizes em ter um médico. Eu não acho que esse médico urbano precise necessariamente passar pela mesma prova de revalidação, um médico português ou um médico de onde quer que ele seja, que vai fazer perguntas para ele sobre cirurgia cardíaca ou neurofibromatose de von Recklinghausen. Ele tem que saber o que o médico de atenção primária tem que saber, que é tratar bem, saber bem o mais comum e o mais frequente, conhecer bem aqueles problemas, conhecer bem a realidade de uma comunidade, saber trabalhar. E os médicos urbanos, eu acredito que estejam relativamente preparados para isso. O tempo vai dizer. Agora, é um assunto ainda muito polêmico. Mauro. Daniel, ao mesmo tempo que você vê aquela mãe que terceiriza, você também vê aquela mãe simbiótica, assim, que não larga o filho por nada, que não dorme sem babá eletrônica, que na pracinha super protege. Você tem visto essas mães simbióticas muito no consultório? Eu estava falando com a Daniela, né? A gente tem esses extremos, né, estão ficando mais povoados. Tem a mãe que não conhece o filho, e tem a mãe ou o pai que fazem uma coisa chamada, que os americanos, eu gosto muito desse nome, helicopter parenting, né? Está sempre rondando o bebê, né? Essa coisa do sono é impressionante, Mauro. Você vê que tem mães e pais de bebês que não dormem quando a criança está dormindo, porque elas colocam essa coisa que é a arma, a pior invenção da humanidade depois da arma atômica é a babá eletrônica, né? Que é uma coisa que traz os sons do sono normal de um bebê para dentro do sono dos pais e impede que eles durmam. Então, um bebê que está lá rosnando, ronronando, dando uma choradinha nos ciclos de sono dele, a mãe já se levanta, pega o bebê, põe no peito, antes que ele acorde, sequer. Ela acha que ele está acordado, ele não está. Crianças que vão para a pracinha, e em vez da mãe deixar o filho sozinho com os outros bebês, ou com as outras crianças, ela fica em cima o tempo todo e não deixa não pode encostar na terra, não pode encostar na areia, porque tem o pombo, porque pode estar sujo, alguém pisou, esse excesso de proteção, que só pode comer comidinha assim, que não vai para a festa do fulano, porque é um excesso de proteção e um excesso de essa incapacidade isso é muito importante, né, de deixar a criança se frustrar um pouco, deixar a criança se entediar um pouco. A criança tem que ter iPad onde quer que ela vá. Ela pega o iPad em casa, vai para o carro, está com o iPad no carro, o DVDzinho. Eu lembro quando a gente viajava com nossos filhos, a gente fazia a dedanha no carro, né? A, B, C, D, E, F, nome de país com F, nome de bicho com F. Hoje em dia você tem que ter. Hoje em dia você chega ao ponto de ter 2 DVDs das crianças. Daniel, não poder entrar em contato com o tédio. Vamos tentar completar. Não, você está dizendo dos pais, aí eu fiquei brincando, pensando aqui, parece que preocupação de pai não procede, né? Porque talvez
Será que é por isso que está diminuindo os pediatras, que a gente precisa de mais gente para tratar os pais e as mães do que as crianças? É por isso que eu acho que a gente tem que atualizar essa discussão da educação familiar, né? É muito importante a gente poder refletir junto com as famílias, né? Nos consultórios médicos, no serviço público, nas escolas. A escola também é um lugar que tem que ser um pouco atualizado. Hoje em dia, a gente vive uma realidade onde a escola é sobrecarregada, né, de responsabilidade, porque os pais perderam um pouco a responsabilidade, a capacidade de dar limites nas crianças. Esses limites acabam sobrando para as escolas. Então, as escolas têm uma crise de autoridade, porque ela tem que assumir uma autoridade que as famílias muitas vezes não têm. E, por outro lado, a escola, eu acho que ainda está realmente no século passado, em termos do que ela oferece para as crianças, tanto de conteúdo como de forma, né? Tem a parábola do homem que dormiu 200 anos e acorda nos dias de hoje, fica completamente perdido, enlouquecido, porque tudo é diferente, os aviões, os carros, os tablets, as roupas, as pessoas. Aí ele chega num lugar onde ele fica à vontade. Esse lugar é o quê? É a escola. Porque tudo é igual a 200 anos atrás, né? Então, falar de conteúdos, se você olhar o currículo de um ensino médio, mesmo de um Fundamental 2, o currículo é absurdo. A gente não fala da vida, a gente não fala de relações interpessoais, a gente olha para a biologia humana como se fosse um sistema classificatório de aumentos e plateumentos, e isso tem que ser atualizado também. Daniela. Daniel, hoje a gente teve a notícia de que a Justiça proibiu a venda de andadores em todo o país. A gente sabe de todos os problemas que ele causa, mas muitos pais ainda não se convenceram disso, assim como não se convenceram da importância de usar cadeirinha no carro, por exemplo, muito usando a justificativa de que a minha mãe não usou cadeirinha no carro comigo, não aconteceu nada. Porque é tão difícil mudar o comportamento dos pais? Eu acho que não é tão difícil assim. Certamente existe esse mito, né, de que o coletivo não se aplica ao indivíduo. E é verdade, meu avô fumou até os 90 e morreu atropelado quando ele estava fazendo uma corrida. Existe isso, existe. Mas a gente sabe que, estatisticamente, por exemplo, a maior causa de problemas graves para a criança são os acidentes, não são as doenças, né? Então, a prevenção de acidentes é uma tarefa primordial das famílias, do pediatra, né, de trabalhar a prevenção dos acidentes em cada idade, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria tem excelentes materiais sobre isso, está na internet. E, obviamente, o andador, isso é uma coisa que vai na direção do que a Cristiane colocou. O estado babá e tem que impedir o andador, que é um brinquedo engraçadinho? Talvez tenha, porque o andador provoca acidentes frequentemente e mortes, né? Assim como o estado babá não permite que uma pessoa beba e dirija, né? Eu acho que é um estado babá, é muito bom ter uma babá dessas, né? E o andador, a gente sabe que é um brinquedo perigosíssimo, né? Assim como você colocar a criança num carro sem proteção, para mim é crime, deveria ser punido no mínimo com uma bela multa. Aliás, é punido pelo Código de Trânsito, né? Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu agradeço a presença da Cristiane Segato, da Daniela Toffoli, do Marco Ackerman, do Mauro Ventura, do Renato Kaufmann, dos tuiteiros convidados e do nosso cartunista Paulo Caruso. Agradeço aos telespectadores que nos acompanharam até agora e agradeço, sobretudo, ao Daniel Becker, que veio especialmente do Rio de Janeiro para nos conceder esta entrevista ao vivo. É um prazer muito grande, muito especial estar aqui e estar participando desse programa junto com vocês. Muito obrigado, boa noite, boa semana a todos e até a próxima segunda.